Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é de Psicologia da Educação. E hoje nós vamos falar sobre os processos psicológicos básicos e a aprendizagem. Lembrando que nesse módulo nós estamos falando sobre a aprendizagem, tá? É objeto de estudo da Psicologia da Educação, tá bom? Então vamos lá. Os processos psicológicos básicos, gente, eles são a atenção, a percepção, a memória, o pensamento, a linguagem e a emoção. E são eles fundamentais para a aprendizagem. Vocês imaginaram já aprender sem memória, sem atenção, sem percepção? Não é possível, né? Então, para Vygotsky, toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes. Primeiro no nível social e depois no nível individual. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai precisar considerar essas questões. No nível social, quais são os processos psicológicos que vão ser utilizados? A linguagem, a emoção, né? A própria atenção também é utilizada. E no nível individual, mais fortemente a atenção, a percepção e a memória. Então, esses processos mentais ou psicológicos, eles são fundamentais para a aprendizagem. E essa aprendizagem, ela depende dessa integração entre os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Nós já falamos disso quando nós tratamos lá das teorias do desenvolvimento. Vocês lembram? E falamos de Vallon, de Piaget, de Vygotsky. Então, vamos falar de cada um desses processos psicológicos, começando pela atenção. A atenção, ela é a porta de entrada da aprendizagem, pois ela direciona o foco para os estímulos relevantes. A atenção é justamente prender o foco para a aula, para o conteúdo, para a leitura, para a audição da música, não necessariamente visual, né? Mas a atenção, ela é visual, ela é auditiva, ela é tátil, ela é gustativa, olfativa, tá? Assim como as percepções, assim como as memórias, elas são acolhidas, né, desenvolvidas através do senso, né, dos meios sensoriais, tá? Então, para William James, a atenção é a tomada de posse pela mente de um dentre vários objetos ou linhas de pensamento possíveis. Então, para que a gente possa compreender que o ato de ter foco é a mesma coisa de ter atenção, né? Aprender o canal, seja ele visual, auditivo, olfativo, gustativo ou tátil, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, o professor ele utiliza recursos visuais e perguntas instigantes, desafiadoras para prender a atenção dos alunos durante a aula. O que um cineasta faz? Ele utiliza cenas que envolvem a atenção do telespectador, né? Então, a mesma coisa é o professor. O professor, ele precisa criar estratégias para prender a atenção do aluno e essa atenção vai gerar a aprendizagem, tá? Outro processo psicológico é a percepção. A percepção é justamente a capacidade de organizar e interpretar os estímulos recebidos pelos sentidos. Então, é a capacidade perceptível. E aí a gente tem a percepção auditiva, visual, gustativa, olfativa, tátil, certo? Todas essas percepções, esses canais sensoriais, eles vão gerar a percepção que vai levar ao aprendizado. Então, para o Piaget, ele diz que a criança constrói esquemas perceptivos que se desenvolvem à medida que ela encontra o meio. Por exemplo, em artes, os alunos eles interpretam diferentes imagens e cores de acordo com sua experiência de mundo. Uma outra questão que a gente pode trazer aqui para essa citação do
do Piaget é justamente as fases do desenvolvimento, né, que vão se utilizando as percepções de maneira distinta. Por exemplo, um bebê, qual é o canal que ele mais utiliza para explorar o mundo? É o tato e o canal gustativo, né? Eles querem colocar tudo na boca, numa determinada época, né? Da vida, justamente porque através da boca que ele está ali sentindo, ele está conhecendo o objeto. E aí depois ele vai explorando a visão, explorando a audição e, consequentemente, desenvolvendo toda a sua percepção, certo? A memória, ela armazena e recupera informações, sendo essencial para consolidar a aprendizagem. Para David Alzhubel, ele diz que o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Então, se ele já sabe, então está guardado aonde? Na memória. E aí, essa memória, ela tem várias etapas, né? Tem a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, certo? E a gente precisa estimular para que todo o aprendizado ele fique armazenado nessa memória, tá? Um exemplo é que o aluno, ao aprender a tabuada, ele vai sempre estar recorrendo à memória de longo prazo, aquilo que ele já tem guardado, para conectar com situações de cálculo numa compra, ou mesmo numa resolução de problemas em sala de aula, e por aí vai. Então, a memória, ela também é fundamental para a aprendizagem. Outro processo psicológico que nós precisamos falar é do pensamento. O pensamento aqui, vocês tenham como raciocínio, sabe? A capacidade de raciocínio lógico, ela vai permitir a resolução de problemas e a construção de conceitos. Para o Piaget, o desenvolvimento cognitivo vai ocorrer por estágios que vão influenciar a forma de pensar. Então, a forma de raciocinar. A cada etapa vencida, o indivíduo vai aprendendo a lidar com problemas de forma diferente. E esse lidar com problemas de forma diferente é justamente a capacidade de pensamento que vai amadurecendo, certo? Um exemplo é na matemática, quando as crianças estão no período operatório concreto, elas usam os materiais manipuláveis, né? Material dourado, pedrinha, palitinho, bolinha, para compreender as operações. Numa outra etapa, que é uma etapa mais complexa e mais amadurecida, que é o operatório formal, ele já vai fazer as operações matemáticas utilizando o quê? A memória, o pensamento, né? Que é justamente o raciocínio, certo? Outro processo que é necessário e que a gente vai sempre estar falando sobre ele, tanto na disciplina de psicologia como em outras disciplinas, porque ela é importantíssima e precisa de estratégias adequadas para ser desenvolvida, é a linguagem, tá? Também é um processo psicológico que vai auxiliar no aprendizado. Então, é o instrumento de comunicação e de desenvolvimento do pensamento. Como é que eu sei que o indivíduo pensa? Pela linguagem. Essa linguagem nem sempre é a linguagem falada, tá? Ela pode ser a linguagem através das ações, a linguagem corporal, tá? A linguagem de gestos. Então, para o Vygotsky, o aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando a criança interage com o seu ambiente, com pessoas em seu ambiente, tá? Então, um exemplo desse uso da linguagem que gera aprendizado são as rodas de leitura, que vão enriquecer a compreensão coletiva, rodas de conversa, tá bom? Trabalhos em grupos. E além da linguagem, da memória, do pensamento, da atenção, a gente também tem as emoções. Criança, principalmente, precisa estar bem emocionalmente para aprender.
A criança que está com dor de barriga vai aprender? Não. A criança que apanhou em casa e que foi para a escola chorando à força, ela vai conseguir aprender? Não. Nem adulto aprende, né? A criança que está com muita fome, ou sono, vai aprender? Não. Então, as emoções, elas influenciam também na aprendizagem. E as emoções são influenciadas pela motivação, pela atenção, pela memória, pela interação, tá certo? Para o Valon, a emoção, a cognição e o movimento, eles são indissociáveis no desenvolvimento infantil. Não dá para aprender sem emoção, não dá para aprender sem movimento, de acordo com o Valon, né? Por isso que o conceito de psicomotricidade, que é a relação motora com a cognição e com a emoção, vai surgir a partir dos estudos do Valon, tá? Depois, em outras disciplinas, nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, um aluno ansioso, ele pode ter dificuldades nas provas. Já em um ambiente acolhedor, ele pode se sentir seguro para aprender, tá? Por isso que é importante que a gente também observe essas emoções. Ah, mas eu não vou dar carinho para o meu aluno. Não é a questão de dar carinho, mas é a questão de ser afetuosa, né? Respeito, empatia, humanismo, vai colaborar nessas emoções, certo? E outro processo, né, psicológico que é também importante é a motivação, tá? A motivação, ela é uma influenciadora da aprendizagem. Ela orienta e mantém o comportamento em direção a alguns objetivos. Aí o Maslow, ele vai afirmar que a aprendizagem, ela só se consolida quando as necessidades básicas estão atendidas. Por exemplo, o aluno bem alimentado e seguro, ele vai demonstrar mais engajamento em sala de aula. É o lógico, né? Então, motivá-lo, incentivá-lo, proporcionar atividades que gerem essa motivação vão ser fundamentais para o aprendizado. E claro que a gente vai precisar de todos esses processos funcionando ao mesmo tempo, tá? Então, a aprendizagem, ela é resultado da integração entre a atenção, a memória, o pensamento, a linguagem, a emoção e a motivação. Não tem como acontecer de maneira isolada, tá? O Brunner, ele defende que aprender é um processo ativo, no qual o aluno seleciona, transforma e organiza as informações recebidas. Por exemplo, ao desenvolver um projeto escolar, o aluno vai usar a atenção, né, que é o foco, a memória, que são os conteúdos prévios, o pensamento, que é a capacidade de resolver problema, a linguagem, que é a comunicação, que gera a interação, e a emoção, que é justamente o interesse, o desejo por aprender. Então, vocês pensem que para todo tipo de conteúdo que eu vou trabalhar, e que vocês vão trabalhar no futuro, é preciso que a gente envolva esses processos, tá? Por exemplo, para elaborar essa aula, para organizar esses slides, eu preciso pensar nesses processos psicológicos que estão presentes em vocês, que estão presentes em mim, que estão presentes em todo o indivíduo que está no espaço educativo, tá? Se eu uso aqui um slide muito forte, com letras muito miúdas, não vai gerar atenção, não vai. Se eu falo para vocês de uma forma muito superior, sem trazer situações do cotidiano, que mesmo vocês ainda não sendo professores ou professoras, mas vocês têm a capacidade de relacionar com o ambiente escolar que vocês estiveram há um tempo atrás, como estudantes, eu não estaria trabalhando a memória de vocês, né? E as proposições, as atividades que vão trabalhar o pensamento, esse diálogo que a gente tem aqui, de uma forma, às vezes, passiva, mas de outras formas, em outros momentos, ativa, né? Vai gerando a comunicação, e eu espero muito que eu esteja fazendo com que vocês tenham interesse, se sintam motivados a aprender, tá bom? Por isso que a gente precisa, né, lembrar que os processos psicológicos básicos, eles são interdependentes e devem ser considerados no planejamento pedagógico,
tá? Então, para todo o planejamento, eu preciso levar em consideração os tipos de aprendizagem, as abordagens de ensino, o que influencia nessa aprendizagem e também os processos psicológicos que vão ser utilizados, assim como também o professor, ele precisa utilizar uma prática educativa que articule os aspectos cognitivos, afetivos e sociais na busca da aprendizagem significativa, tá bom? Só unindo atenção, percepção, memória, pensamento, linguagem, emoção, a gente vai poder proporcionar essa aprendizagem significativa aos nossos alunos. Tudo bem? Vocês acreditam nisso também? Então, aqui são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos encontraremos em uma outra oportunidade, tá bom? Leiam o material da disciplina, façam as atividades e até mais. Tchau, tchau.